E aquelas mãos? Que mãos eram aquelas? Eram mãos que depois de muito tempo, já em 1975, 76, 77, eu era apresentado por uma pessoa amiga e para preservar esta pessoa, aí sim, porque eu tenho certeza, não estava contribuindo para esse estado de vergonha, pela voz e pelas mãos eu reconheci essa pessoa. Porque nada mais dói na vida humana e nada mais marca do que a hora, a chamada 1/10 hora, tanto quanto a ingratidão. Essa pessoa eu gostaria de respeitar, porque já morreu, e eu não posso resgatá-la do túmulo para dizer que eu estou mentindo. Mas foi uma surpresa para mim, e a história não pode ser negada, eu me ver sendo interrogado pelo coronel, então coronel Milton Freire, que era o comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, à época. Uma pessoa que eu sempre soube dócil, afável, educada, mas que não é absolutamente, da minha parte, errado não mostrar uma face escondida e oculta que permanece como resultado desse regime. Como é duro para mim também ter que revelar que pessoas que frequentavam antes minha casa terminaram sendo interrogadores meus dentro das torturas, ou dentro das formas mais diferenciadas de torturas, porque não é apenas a tortura física. Ou é surpresa para mim, como terá sido surpresa, hoje já não mais nenhuma, para coisa alguma, eu ser levado, depois de já considerado livre, mas impedido de sair da cidade, porque eu fiquei 8 meses sem poder sair da cidade, aqui no Rio Grande do Norte, ser levado às 6 horas da manhã para o DOPS, isso em 1975. 1974. E quando sou recebido primeiro, na DOPS, por um velho companheiro meu de imprensa, de rádio, que dividiu narrações comigo. Eu narrava um tempo, ele narrava outro pela Rádio Poti, Almeida Filho. Eu não posso esquecer a minha cara de espanto ao entrar numa sala que tinha uma luzinha vermelha, onde fiquei dessas 6 horas da manhã até a noite, sendo interrogado sobre o nada, mas naquilo que eles próprios chamavam de reciclagem. Qual não foi minha cara de espanto, volto a repetir, ao ver lá entre os homens que faziam parte desse esquema de informação e contra-informação, Domilson Namásio, que assistia impassível às perguntas mais capciosas, e eu tive a dignidade de ignorá-lo, para não comprometer, pensando que poderia comprometê-lo, na minha doce ingenuidade ou doce dignidade. Eu não poderia imaginar que outras pessoas, dentro desse Rio Grande do Norte, estivessem envolvidas e tão comprometidas com esse regime infame que matou Luiz Maranhão. E
Sobre Luiz Maranhão, já que eu nele falei, qual a informação mais próxima, mais correta, mais exata que exista sobre a morte de Luiz Maranhão? Luiz Maranhão é dado como desaparecido até hoje. Dona Dária, me parece, aliás, Dona Odete, parece ter apenas conseguido receber a aliança como prova de que ele estava morto. Mas a informação que eu tenho, dada por um dirigente do Partido Comunista Brasileiro, e aí eu preservo o nome para evitar amanhã possíveis repressões, e comprovada depois no exterior, quando, ainda no exílio, por pessoas que acompanharam a prisão de Luiz Maranhão. Luiz Maranhão foi morto em São Paulo, pelas informações de que disponho, sob torturas. Terá sido colocado numa chamada mesa metálica, depois de sofrer e passar por todo tipo de tortura imaginável ou não imaginável. E teve, ou terá, eu estou transmitindo informações que foram dadas por pessoas em quem acredito e que não seriam levianas e irresponsáveis ao ponto de dar informações desse tipo. E depois teve o seu corpo atirado de um helicóptero, coisa parecida, ao mar, pelo pessoal do coronel, então coronel brigadeiro Bournier, que dirigia o Paraçá. Assim como eu fui interrogado por pessoas que devem estar transitando pelas ruas desse país. Espero que nem tantos pelas ruas de Natal e do Rio Grande do Norte. Informações e comprovações. Eu próprio fui interrogado e a voz eu jamais poderia esquecer. Jamais poderia esquecer. Da mesma forma que fui interrogado por um doutor da lei, porque todos exigiam ser chamados de doutores, o doutor Barreto, que não era outro senão o famoso torturador, delegado Sérgio Paranhos Fleury, que já morreu ou foi queima de arquivo, de triste memória, como fui interrogado por pessoa que estava entre aqueles que viviam numa comunidade de exilados em Santiago do Chile e que dizia ter conseguido chegar a Santiago atravessando o deserto de Atacama pelo Peru e que foi recebido com toda a solidariedade por todos quantos ali estavam. Mas hoje, com o testemunho de pessoas que estão vivas, como o médico Otto Brocker, que hoje se encontra em Portugal, de Júlio, e esqueço agora o sobrenome, engenheiro agrônomo, de Félix Valois, um cidadão nordestino, chamado José de Oliveira Xavier.
era um infiltrado policial do regime militar brasileiro. Porque, e agora eu digo, ao desconfiar da história dele, numa noite, numa pensão da rua, que em castelhano se chamaria Calle Mitimalongo, ou Rua Mitimalongo, no Chile, cuja proprietária solidária, chamada Dona Adriana, eu resolvi assumir um ato de, talvez, que amanhã fosse vergonhoso para mim. Junto com Otto, com Júlio, porque era o único exilado que mantinha a sua mala e os seus pertences literalmente fechados à chave. Quando todos, ou todos tinham, era compartido com todos. E resolvemos arrombar a mala desse rapaz. E o fizemos. E lá dentro encontramos uma passagem da Varig, ida e volta. A ida já usada e a volta em aberto. Para quem chegava no Chile, pedindo asilo, e se dizendo ligado a Gregório Bezerra, e procurando pessoas ligadas ao PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, aquilo me pareceu realmente bastante estranho. E tempos depois, nos porões do ECOD, eu ouvia exatamente a voz de José de Oliveira Xavier, me interrogando até sobre o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Então, eu sei que esse é um depoimento perigoso, mas é um dever meu fazê-lo. É um dever meu também fazer justiça a pessoas que, mesmo naquele período, usando farda e usando cargos, não faltaram uma dignidade e o respeito humano. A mim e a outros presos políticos, aqui no Rio Grande do Norte, ou onde nós estivéssemos. Não poderia deixar de citar que em nenhum momento, apesar do meu espanto, apesar da minha tristeza, eu chegando quebrado, junto com eu acho que ele não poderá negar o direito que eu tenha de revelar, porque ele foi uma pessoa digna na prisão. Hoje exerce sua atividade na Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Norte, e que é testemunha viva das torturas de que eu e outros, como ele, foram vítimas no DOI-CODE em Recife, dos interrogatórios sobre as pessoas de Natal. Esse rapaz foi esta pessoa a quem eu respeito. Não poderá dizer que houve um momento em que ele se viu diante dos torturadores obrigado a dar choque no pênis de um seu próprio companheiro Stura. Mas que felizmente uma voz e se elevou e disse: não faça isso, não se degrade. E felizmente ele não se degradou. Ele foi digno. O nome dele é Alberto da Hora. E eu tenho certeza
que ele sabe que ao dignificá-lo, eu estou contando um testemunho dele para resgatar coisas que precisam ser definitivamente registradas na memória do povo brasileiro e do povo de Natal. Como ele sabe das formas, dos métodos usados pelos torturadores em Recife, onde existiam escondidos sob o nome de Dr. Aníbal, Dr. Wagner, Dr. não sei quem, nada mais, nada menos de que oficiais do Senimar, do Exército e da Aeronáutica. O Senimar, no caso, da Marinha. Ele sabe quem era Arnaldo Holanda, um velho que foi torturado barbaramente em nossa presença, que teve seu peito queimado por isqueiro, que teve um olho praticamente jogado fora da órbita, porque era ligado única e exclusivamente a Dom Helder Câmara, porque estava ligado aos movimentos populares do Recife. Como ele sabe também que na mesma cela imunda em que eu estive, ali esteve também um irmão do venerado, idolatrado, e hoje, e isso eu coloco entre aspas, faço questão de registrar, entre aspas, respeitável e respeitado na sua memória, General Ulisses Cavalcanti, que já morreu, mas está vivo. O irmão dele, Leonardo, esteve preso na mesma cela que eu, torturado, e que teve a então companheira dele violentada dentro do doicode, chamada Dionari, por oficiais das Forças Armadas Brasileiras. E ela está viva. E Leonardo, espero que ainda esteja vivo, para dizer se é verdade ou não, e o que isso causou a posteriori de trauma na relação entre os dois. E não teve Leonardo, nem Dionari, um único gesto de respeito, nem como irmão, do então general Ulisses Cavalcanti, que sabia de tudo o que estava acontecendo dentro dos porões do regime. Como não posso também deixar de lembrar da figura de Carlúcio, hoje um líder sindical em São Paulo, que está vivo e que foi jogado dentro da minha cela, ensanguentado, e que tentou o suicídio, e que eu pedi a ele que não o fizesse, porque seria exatamente aquilo o que os torturadores desejavam. Que ele não se degradasse, que a morte dele seria a vitória da ditadura, seria a vitória dos torturadores. Como da mesma maneira eu não posso esquecer dos que depois, respeitando a fragilidade de uns, só não respeito o delator. Não posso esquecer figuras como um médico de Acari, no Rio Grande do Norte, que foi envolvido pela luta da clandestinidade, porque pelo fato de ter emprestado sem saber o seu carro a Selma Bandeira, médica
e então dirigente do PCR, organização revolucionária chamada Partido Comunista Revolucionário, foi torturado barbaramente, de forma terrível, para entregar Selma, mas ele soube se comportar, apesar de profundamente machucado física e moralmente também. Com certeza, ele não entregou porque não sabia, e se o soubesse, pelo que senti e pelo que vi, ele não o teria feito. Lamentavelmente, eu não consegui gravar o nome desse médico, mas sei que ele é do Rio Grande do Norte, é de Acari, porque no momento de desespero dele, quando havia uma sessão quase coletiva de torturas, ele amarrado e pendurado numa espécie de roldana à minha frente, eu pedi e consegui gritar para que ele mantivesse a firmeza, porque dor maior física ele não poderia passar, mais do que aquela. E o mais importante agora era preservar a dignidade. E eu tenho certeza que ele conseguiu. Mas eu não diria que isto passou. São marcas profundas na vida de muita gente nesse país. Na vida de muita gente.